Meus amigos torcem pela minha infelicidade. Eles ficam rezando para que eu me separe, que dê azar no amor, porque eles partem de uma crença que eu escrevo melhor quando estou triste. Que eu sou mais profundo, mais sensível, mais generoso com os outros, mais preocupado socialmente, em que nada passa incúlume pela minha vida. Viu? Falei incúlume na TV. Isso já é um grande avanço. Mas eles não querem meu riso, a minha gargalhada. Ficam conspirando, boicotando para que eu permaneça fúnebre. Por que eu não posso ser feliz na vida pessoal e na vida pública, na literatura? Por quê? Quem é feliz na literatura acaba sendo triste na vida pessoal. Máquina! O que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca. E é preciso andar muito para se alcançar o que está perto. O que está perto é uma frase fantástica do Saramago. Precisa-se andar muito para alcançar o que está perto. Lembra aquela frase do Santo Agostinho? Eu fui procurar a beleza lá fora e ela estava guardada aqui dentro. A gente precisa sair para valorizar o que temos. Bem-vindo à máquina! Eu admiro. Não, admiro é um sentimento bom. Eu invejo síndico dos prédios. Aquele que, além de todo orçamento pessoal, vai cuidar do orçamento do prédio, da pintura, do elevador, de quem faz barulho, reclamar, advertir, participar de reuniões. Eu não consigo nem cuidar do meu orçamento pessoal, é que nem musculação financeira, dura um mês eu abandono e já fico novamente com essa barriga, com essa proeminência. É difícil. Síndico tem uma espécie de voluntariado do bem. Tem que ter, falta alguma coisa na cabeça, tem um parafuso a menos. Mas eu invejo os síndicos. Ser síndico é realmente um ato de caridade. Ou a pessoa é muito doente. Ih, rapaz, onde é que eu tô? Francisco Bosco. O que você tá fazendo aqui? Meu amigo Francisco Bosco. Que bom que a máquina trouxe um amigo. Que maravilha te ver. Francisco Bosco é um dos grandes pensadores contemporâneos, filósofo, poeta, escritor, letrista, né? Carregou isso na genética, João Bosco, pai. E agora? E agora? Síndico. Síndico, porque ele assumiu a Funarte. Talvez seja um dos mais jovens diretores da Funarte, se não o mais jovem. É possível. Tu nem quer olhar isso para não ficar assustado. É possível. Eu tô me sentindo o Tim Maia agora, né? Porque é realmente uma gestão de síndico tem cultural. Tem uma parte que é administrativa, burocrática, né? E antes de eu ir para a Funarte, eu vi depoimentos de alguns ex-presidentes, assim, gestores públicos em geral, que não vêm do campo da gestão pública, como é o meu caso, né? As pessoas se assustam com a burocracia, né? E eu acho o seguinte, que só tem duas maneiras de você lidar com aquilo em que você não é bom. Ou você terceiriza completamente, ou você domina. Qualquer coisa entre uma e outra faz você se sentir incompetente, frustrado. É a minha relação, por exemplo, com computadores pessoais, assim, tecnologia, né? Se dá qualquer problema, eu não sei pesquisar, não tem que chamar um técnico, é um horror, né? Então, na Funarte, diante da burocracia, eu resolvi conhecer profundamente aquilo. E tudo que você começa a conhecer profundamente, você passa a gostar. Qualquer coisa, de grego, a culinária, a burocracia. Eu entendo hoje assim que um contador pode ser feliz,
porque ele tem uma relação de domínio com a contabilidade, entendeu? Na verdade, o que torna a gente infeliz não é o objeto, é a relação que a gente tem com ele. Se você vai mais ou menos, se você vai jogar futebol mais ou menos, se você vai fazer qualquer coisa mais ou menos, você fica mais frustrado, né? Eu não sei se eu falo já isso agora ou não, eu fiquei em dúvida, máquina. Vou falar e de repente eu volto atrás. Mas na medida do objeto amoroso, quanto mais tu conhece ele, mais tu pode se danar. Eu falei. Eu acho que quanto tudo isso que tu falou, eu concordo. O conhecimento profundo, culinária, história grega... Acho que a relação amorosa é diferente, né? Porque diferente, bem diferente. Aí eu acho que tem um paradoxo que é muito constitutivo da relação amorosa, que é... Desejo e amor são duas grandezas não só diferentes, como inversamente proporcionais. Ou seja, aquilo que o desejo quer, o amor não quer. Aquilo que o amor quer, o desejo não quer. O amor deseja intimidade. O desejo odeia a intimidade. O desejo quer se relacionar com a parte desconhecida do outro. Mas o amor quer conhecer o outro. E à medida que conhece o outro, o desejo se afasta. Mas não tem como ter uma íntima estranheza? Eu acho que não. Eu acho que tem, na melhor das hipóteses, assim, Porque se tu vai querer sempre... Tu vai ser infiel, pela tua teoria. Porque na medida que tu tem o amor e tem aquele conhecimento, tu vai procurar extrapolar a tua selvageria, a tua intuição... para fora do relacionamento. Não necessariamente infiel, que já é uma palavra ruim, né? Que já pressupõe que acordos sejam necessariamente de fidelidade, entendido assim. O que eu já abomino. Tu é favorável ao poliamor? Não, eu sou favorável à não monogamia normativa e fatalista. Quem quiser ser monogâmico, seja. Mas eu abomino que a cultura inteira determine que todo mundo deva ser monogâmico e que qualquer desvio desse curso seja percebido como um erro fatal numa relação. Mas assim, na relação, tu faz um acordo monogâmico, normativo ou não? O que eu estou chamando de normativo é quando a cultura toda determina que deve ser assim. Sim, mas de repente tu quer... Aí não é normativo, aí é o do desejo de cada um. Se for do seu desejo ser monogâmico e do desejo do seu parceiro, ótimo. O problema é que na maioria das vezes não é. Assim, geralmente, por conta disso que eu estou falando para você, né? O desejo humano, ele aponta para muito lugar, né? Tu prefere ser como? Depende da relação. Na tua relação? Assim, na minha relação atual. Eu não dou muita bola para esse negócio de monogamia. Eu não levo isso tão a sério. Pois é, mas você não é um gaúcho estereotipado, né? Mas eu acho que eu sou cada vez mais. Você não é. Eu acho que tem que lidar com essas coisas com desassombro. Assim, não é que não exista ciúme, entendeu? Mas tem que entender qual é a natureza disso para não tornar isso uma coisa dramática, fatal, horrível, que destrói todo mundo, inviabiliza tudo. Entendeu? Eu odeio o Francisco Bosco, porque na verdade ele fala certas coisas que machucam. Ainda mais se tu é quadradinho como eu. Vamos fazer um break e puxar a alavanca para a máquina participar disso? Vamos lá? Vai. Ai, meu Deus. Onde que eu fui me meter? Feminino. Tu é um homem muito feminino. Apesar da barba... Não, eu acho que a gente vive num mundo em que os papéis de gênero estão sendo rapidamente desconstruídos, né? Então, assim, eu acho que a tendência é que as características que a gente tradicionalmente associa ao masculino e aquelas que a gente associa ao feminino, isso está deixando de existir. O melhor exemplo da minha vida nisso é paternidade, né? Sei que é um tema também que é muito importante, assim. Na minha relação com a minha mulher, a gente tem 2 filhos pequenos, né? E é uma coisa, não tem muito masculino. Mãe e pai, não. Ela cozinha, eu cozinho. Ela põe para dormir, eu ponho para dormir. Ela troca fralda, eu troco fralda. Ela vai à escola, à creche, eu vou à creche. Mais ou menos os mesmos papéis, entendeu? Então, eu não acho que eu seja um homem feminino. Eu acho que a tua mulher ser masculina, daí? Minha mulher trabalha, minha mulher ganha mais do que eu moro na casa dela,
Entendeu? Tá ferrado. Isso aí não precisa nem dizer, né? Isso aí já faz tempo. Tu tá nas mãos dela. Isso aí já... sob todos os aspectos, assim. Mas então eu vejo assim, eu vejo que Se tu procurar aquela fidelidade mais quadradinha, porque tu tá... Mas não funcionaria enrolada. também, assim, ela... Isso não quer dizer, assim... Mas tu é muito seguro para viver isso. Porque tu sabe dar espaço para o outro. Sim, porque eu zelo muito pela minha liberdade. Eu não suportaria alguém que reivindicasse o controle da minha liberdade, sabe? E eu tenho um senso moral muito forte, então aquilo que eu reivindico para mim, eu reivindico pelo outro automaticamente, sabe? Então não poderia ser de outro jeito. Agora, parece que eu estou dizendo isso e que eu sou... vivo num eterno carnaval. Não. Eu tenho um casamento tradicional, sob vários aspectos, assim, né? Moro na mesma casa, tenho 2 filhos, praticamente todos os dias em casa. Agora eu tenho viajado muito por causa da Funarte, mas sou um cara caseiro em geral, sabe? É mais uma questão, assim, de... uma espécie de luta cultural mesmo, assim, para derrubar a normatividade e o fatalismo monogâmico. Eu acho isso horrível. Acho trágico mesmo. Acho horrível, acho abominável, porque a quantidade de sofrimento que isso produz, sabe, uma pessoa... Se é fiel, não é fiel, se tá... cara, junto, é ridículo. A pessoa namora a outra, ama a outra, aí você passa todo dia, você tá com a pessoa, você é cúmplice da pessoa. Aí um dia você sai, toma uns goró, vai, pega alguém. Acabou. Eu acho isso um horror. Isso é um horror. Eu não vivo nisso. Não faço parte nisso. Eu não me interesso por isso. Eu saio sozinho, minha mulher sai sozinha, eu não quero saber. Entendeu? Agora, evidentemente, tem que ter 1000 cuidados, sei lá, né? Ninguém vai sair fazendo merda à torta direito e magoando, não sei o quê. Mas eu não vivo num registro de controle e insegurança. Em vez de quem não deve não teme, eu opero com quem não teme não deve. Eu não vivo no medo. Voltando para a questão da Funarte, tu abdicou de uma coluna no Jornal Globo, que tu estava fazendo um excelente trabalho. Tu estava há quanto tempo? Acho que... Ia fazer 5 anos. 5 anos. E para assumir um cargo público, político, que tu nunca tinha nenhuma experiência em gestão. O que passou pela tua cabeça? Por que tu tomou essa coragem? Porque ia mudar a tua vida? Porque a tua vida parecia tão boa? Mas é verdade. Acho que tem 2 aspectos aí. Um da minha vida pessoal, que eu acho, Fabrício, assim, que de tempos em tempos, a gente tem que fazer movimentos que eu chamo de desterritorialização. Sair da sua zona de conforto, por mais que seja uma zona de conforto sofisticada, assim, né, ampla e tal, como é a de um escritor e tal, né? Mas eu acho interessante, assim, se fazer esses movimentos para fora que vão te colocar em contato com realidade, com conhecimentos, com habilidades que são totalmente estranhas a você, né? Se você consegue passar por esse processo, você sai muito ampliado, porque é todo um mundo novo que você... E para mim está sendo assim esse começo na Funarte, assim, é um choque cognitivo. Como a maioria dos intelectuais, eu sou um cara, assim, muito pouco apto à vida prática, sabe? E, de repente, eu me vi ali diante, né, do monstro burocrático, né? E não me assustei, assim. Eu gosto muito do teu livro, Autoajuda. Autoajuda. Que brinca com essa questão do autoajuda, que traz a importância, né, da negatividade dos sentimentos. Então, eu falei que eu te odeio porque... Eu me lembro que uma vez eu me separei e tu disse, vai ser ótimo pra ti, sabe? Tu veio com... Tu tem que aproveitar esse teu sofrimento. Olha, vai ter um discernimento. E principalmente tu disse, é importante tu despossuir o outro. E aqui eu fiquei com muita raiva. Não, entendeu? Você está com muita raiva de mim. Sim. Mas é uma raiva que é admiração, né? Uma raiva admirativa. Você certamente lembra da canção do Caetano, Odeio. Sim. Odeio você, né? Uma declaração de amor. De amor. Por baixo do... Sem sombra de dúvida. E nela tem aquele verso que é, na verdade, assim, por mais que ele talvez negue e tal, não sei o quê, mas é evidentemente uma canção autobiográfica quando ele estava separando da Paula Lavigne, né? Sim. E tem um verso que diz... Era o fim, é o fim, mas o fim também é demais. Toda morte simbólica é também um renascimento, né? Essas coisas se confundem, né? Então todo fim é terrível,
mas também é um renascimento. Então, daí eu ter dito isso, né? Mas é terrível, né? O quanto que tu aprendeu com esses sentimentos contraditórios? Porque tem muito da tua obra, do teu ensaio, eu acho teus ensaios incríveis, porque tu trouxe a crônica para dentro do ensaio, analogias, é isso? O quanto que tu consegue falar de jogo da porrinha, de coisas muito miúdas, o apelido do atacante, de uma forma elevada, o simples de uma forma elevada. Como que tu teve essa coragem de botar tua biografia no ensaio, já que o ensaio costuma ser algo tão desprovido da experiência? É maravilhoso, assim, quando você escreveu sobre analogias, né, acho que você foi tão preciso, assim, eu amei aquilo. Mas tu se colocou no ensaio, o ensaio não costuma ser pessoal. Mais ou menos, né, na verdade a origem histórica do ensaio... É pessoal. É pessoal, né? Mas houve um esvaziamento, tu vai na montanha, é pessoal, ok. Mas houve um esvaziamento e hoje tu recoloca a biografia. Você sabe que no Brasil não tem uma tradição forte desse subgênero que é um ensaio pessoal. Mas em outras línguas ele é muito forte. Estados Unidos, França, por exemplo. Estados Unidos mais ainda, eu acho, assim. Mas, personal essays, né? Tu te organizou mentalmente? Não, eu tenho uma coisa assim, Fabrício, eu vim da poesia. Sim. Né? Eu fui poeta, assim, de um ponto de vista muito profundo, eu acho que eu ainda sou poeta. Então tem alguma coisa muito essencial da poesia que rumou para o meu ensaísmo. E essa coisa muito essencial da poesia é que, para mim, eu escrevo sobre aquilo que me afeta. Então, assim... Que é muito poeta. Que é a poeta. É muito poeta. Eu acho que essa é uma melhor definição de poeta eu também acho, que eu vi. Assim, né? Eu também acho. Escrever sobre aquilo que afeta. Escrevo sobre aquilo que me afeta. Então, eu tenho um livro de ensaios, esse eu não sei se você chegou a ler, que é um livro pequeno, assim, e que eu quis que ele fosse pequeno, porque eu estava muito assustado com a intimidade que eu estava expondo, sabe? Que é do amor. Que é um livro sobre o acontecimento que foi o meu encontro com a minha mulher atual, né? Que é, assim, uma mulher que me transformou completamente, assim, uma mulher, assim... O título já é um ensaio, né? E livre seja este infortúnio, que é um gesto Rambo. Então, foi um acontecimento, assim, de um enorme impacto na minha vida. E agora eu estou lançando um outro livro, que é o outro grande acontecimento na minha vida, que foi o nascimento dos meus filhos, né? Então, eu estou sempre respondendo aos grandes acontecimentos da vida, né? E como é? Qual que foi a reação da tua mulher, né, Antônia? Antônia. Em relação a esse livro? Qual deles? O Infortúnio? Do Infortúnio. Porque tu dá dando uma resposta a toda uma construção nova entre vocês. É isso, cheio de delicadezas, não é fácil. Né? Como que ela reagiu? Porque ela também pode ficar melindrada, chateada. A gente fica, porque tem uma coisa aí que é... Quem narra está numa posição de poder, né? É você que está estabelecendo sentido a uma história que é dos dois e que cada um vai narrar de uma maneira. Concordo contigo, é tão difícil. Para mim é muito difícil escrever sobre um amor, principalmente depois do fim. Porque tu tá com o poder de dizer e outra pessoa não escreve. Mas no meu caso, o Antônio escreve. E escreveu um livro também, que também toca nas nossas questões e vai lançar um romance que é a narrativa dela também do nosso encontro, muito tempo depois, sabe? E evidentemente eu me incomodo com o livro dela e ela se incomoda com o meu. Mas, mais uma vez, volta àquela questão, né? Tem, antes de tudo, um respeito fundamental, assim... Mas tu chega a perguntar para ela por que ela fez isso? Não, ela chega a te perguntar? O pau come geral. Ela leu o meu livro e... É uma DR de vocês, é uma DR literária. É então. uma DR também literária e é dificílimo de equacionar, entendeu? Ela chega a ficar braba, sai de casa... Pau come, assim. A gente não se sente ofendido por uma coisa e não sei o quê. Ao mesmo tempo tem muito respeito pela liberdade do outro narrar. Aí fica... E aí depois, geralmente o que acontece é, num primeiro momento tem uma reação ruim, os dois. Num segundo momento... baixa a bola e trabalha a favor do livro do outro, sabe? Eu devo muito a Antônia, assim, como leitora dos meus textos, mesmo os que são difíceis para ela, entendeu? E vice-versa. Como tu divide esse teu tempo, assim? Por exemplo, tu é um ótimo letrista. Fui, né? Aposentei. Não pretende mais? Não. Eu acho que... Como se aposenta de alguma coisa? A gente se aposenta de muita coisa, eu acho. Eu acho que a minha relação com a letra de música estava muito diretamente vinculada à minha relação com meu pai, sabe? Eu acho que eu entrei nisso
por via de uma experiência com o meu pai. Enquanto espero acontecer, enquanto espero ver no cais o derramado sem querer a febre dos meus amais. Há muito tempo, amor, que eu trago dor dentro do peito. Há muito tempo a cor da solidão tingiu-me o leito. Há tanto tempo assim, só eu dentro de mim, a procurar por nós. E apenas uma voz responde: estão agora o vazio e a saudade a sós. Há muito tempo, amor, que eu te sufoco em pensamento, mas quando a noite cai, traz sua imagem como um vento. Faz tanto frio aqui, só eu dentro de mim, a procurar por nós. E apenas uma voz responde: estão agora o vazio e a saudade a sós. Como a maioria dos adolescentes contemporâneos, né, eu fui afastado do meu pai na adolescência ali, né? Meu pai, mais uma vez, volta ao que a gente estava falando, né? Meu pai é de uma outra geração muito diferente da minha. Meu pai foi um pai provedor, né? Então ele viajava muito, né? Ganhava o dinheiro da casa e tal. Eu não era tão próximo assim a meu pai, né? Aí na adolescência os mundos ficam muito distintos, né, Fabrício? Assim, né? O repertório muda muito. Então teve ali um... E aí, de repente, surgiu esse meu interesse por música popular. Eu acho que ele percebeu isso, assim, e propôs, e eu também propus, né, que a gente usasse isso para nos descobrirmos, entendeu? E foi uma experiência amorosa que durou, aí, sei lá, uns 10 anos. E eu acho que isso ter sido realizado tão bem fez com que não fosse mais necessário. Mas eu continuo próximo. Toda letra é uma carta endereçada ao teu pai. Ou seja, tu exercia... Eu acho que principalmente tinha isso. Essa relação filial. Tinha isso. E tinha uma coisa também, assim, de... Não é fácil ser filho de pai forte, né? Assim. Sim. Então, eu acho que também a estratégia que eu usei para conseguir me estabelecer como uma individualidade, né, foi fazer isso por dentro dele. Você pode fazer isso por fora também. É mais drástico fazer por fora. Mas eu quero saber, em que momento da tua vida tu não quis ser João Bosco e ser Francisco? Eu nunca quis ser João Bosco. Porque na medida que tu se aproxima dele, tu tá, de uma certa forma, inspirado. Mas não, inspirado eu tô sempre, assim. Eu amo ele sob todos os aspectos. Acho um gênio. Mas não é uma coisa ruim, entendeu? Não, eu nunca quis ser João Bosco. Mas assim, eu teria que entrar em coisas mais, assim, conceituais. Assim, mas tem uma coisa imaginária, assim, de uma pessoa muito forte, uma pessoa que vira uma espécie de ideal seu, sabe? Mas isso é uma coisa que produz mais angústia, eu acho, entendeu? Eu acho que filho, em geral, luta pela sua individualidade, entendeu? E tem um... A gente não deve ter medo de falar as coisas, eu acho. Filho, em geral, tem um desejo simbólico, assim, de morte simbólica do pai, sabe? Tem um desejo de matar o pai. E tem mil maneiras de você fazer isso, né? Tem pais, eu acho que são muito hábeis também, assim, de zelar pela liberdade do filho, sabe? Tornar esse processo mais fácil, sabe? O que pode também ter um efeito ruim. E é tão triste, Francisco, quando o pai se mata simbolicamente antes e tu não tem o direito de matá-lo. Pois é, também tem isso. Quando o pai desiste, quando o pai some, quando o pai foge. Pois é. Esse campo é um campo mítico, tu né? tem o abandono do pai, tu não conseguir cuidar desse material. Você sabe que uma das cenas mais fortes, assim, sobre relação filho-pai está num romance que, para mim, é o maior romance do Brasil dos últimos 30 anos, que é o Dois Irmãos, do Milton Ratum. Você chegou a ler isso? Sim. É uma coisa espetacular. E tem uma relação ali de pai e filho, em que o filho tem uma relação incestuosa com a mãe.
E o pai sempre foi apaixonado pela mãe, sempre foi profundamente machucado por essa relação incestuosa. E a mãe foi trocando o pai por esse filho mesmo, assim, né? O pai tinha ciúme do filho, o filho tinha desejo edípico de matar o pai. O filho virou um filho, assim, que como foi muito mimado, nunca lutou pela sua liberdade, nunca conseguiu conquistar a sua individualidade. Cara, quando o pai morre, ele estapeia o pai morto por ódio de nunca ter sido capaz de se tornar adulto na frente do pai. E o pai, morrendo, tirou para sempre a chance de ele deixar de ser filho. É uma coisa assim, de uma força, de uma quantidade de significações. É incrível essa cena, assim. Seria a princípio o contrário, né? O pai morto, ele... mas não, a morte do pai, ele é filho para sempre. Nunca mais vai deixar de ser filho. Bah. Ah, acabou. A máquina vai se ligar. Já, meu Contagem Deus. regressiva. Estava... E imaginar que esse sujeito aqui podia ter sido jogador de futebol domingo. Quem me dera, né? Puxa vida. Pode falar aí. Agora que a máquina estava ficando azeitada. A gente continua essa máquina. Imagina ele um meio-campista, um armador. É. Eu era um zagueiro. Agradece. Eu comecei como atacante e terminei como zagueiro. Uma trajetória decadente.